Fala galera, tudo bem? Lucas Peperai aqui do canal Peperai Hardware, de volta com mais um vídeo e dando continuidade aí aos vídeos rápidos sobre placas-mãe. Estou trazendo aí várias placas que eu tenho aqui, que eu tenho utilizado no dia a dia. E essa aqui chegou há um mês para mim, é a Gigabyte X370 Game K3, tá? O melhor chipset aí na linha Ryzen. E essa placa está custando hoje, aqui no meu parceiro Terabyte Shop, R$ 869. Não é um preço exagerado para uma X370, embora vocês já saibam a minha opinião, já comentei em outros vídeos. Um usuário comum consegue aproveitar todo o potencial do seu processador com uma B350, que você acha ali na faixa dos 500, 600 reais. Mas para quem quer ter mais recursos, o melhor chipset com alguns recursos a mais, X370 Game K3 é uma opção. Esse aqui é mais um unboxing fake, né, cara? A placa tá guardada, mas eu já tinha aberto essa placa. Então, olha só. Assim que você abre, dá de cara com a placa. Vai ter uma segunda caixa aqui dentro, com a placa e os acessórios, que vai ser basicamente a documentação. Você vai ter aqui 4 cabos SATA, tá? Esses cabos na vertical, cara, eles me irritam muito. Mas tem utilidade em gabinetes. Você vai ter aqui o DVD, mais o manualzinho, cara, eles enviam um manual curto, né? No site tem um manual um pouco maior. O espelho traseiro, que eu não abri porque eu uso bancada. Aqui você vai ter G-Connector, que isso aqui é para conectar nos readers, né? Eu já tinha visto isso aqui em outro fabricante. Aqui você tem o Gigabyte G1 Game, uma badzinha. Ok. Bom, galera, eu vou apresentar rapidamente os principais recursos da placa. Vou evitar ficar falando especificação técnica, afinal tem tudo no site do fabricante, e sim passar a minha experiência, o que eu gostei e o que eu não gostei. Em primeiro lugar, visual da placa extremamente caprichado, cara. Isso eu posso falar para vocês com total liberdade. A placa tem aqui o esquema de cor tradicional, vermelho, preto, alguns detalhes em branco. No caso, a escrita aqui por todo o PCB, que é um PCB escuro. Nós temos aqui o dissipador do chipset, que é bem bonito, cara, dissipador de alumínio com a logo Gigabyte Gaming. Mesma coisa eu posso falar aqui dos dissipadores do VRM, ok? Na parte estética, essa placa, ao contrário daquela Game 3 B350, que é uma placa naturalmente mais barata e mais simples, aqui a gente tem mais áreas de iluminação. E eu nem sempre destaco iluminação, mas em alguns casos eu destaco porque os usuários estão procurando isso hoje, é realidade, cara. Muitas pessoas compram placa também pensando no visual, para ter um PC bonito, para usar um gabinete com janela de acrílico. Então você tem iluminação nos slots PCI Express, inclusive os slots são reforçados, são blindados para proteger aí a placa contra aquelas placas grandes e pesadas, que é a provável combinação do usuário ao pegar uma X370. Dificilmente o cara vai usar uma placa mais simples, uma placa de vídeo mais simples aqui. Você tem iluminação nessa separação física do sistema de áudio com o restante da placa-mãe. Aqui nós temos o Amp-Up Audio, né, que é um áudio um pouco mais aprimorado em relação ao sistema simples, e o Killer Ethernet, que é um controlador aí de rede também bem interessante, que tem o Software Killer, que você pode complementar e fazer suas otimizações. E você tem iluminação também aqui na área dos slots de memória. Fica bem interessante, cara. Quando você coloca os módulos aqui, fica bastante iluminado. Além de duas linhas laterais aqui do lado. E na logo Game fica também iluminado aí na cor vermelha, tá? Através dos softwares que a Gigabyte envia, você pode configurar essa iluminação ou mesmo desligar isso através da UEFI BIOS, certo? Bom, o que eu posso falar para vocês em relação ao processador, memória, SSD e placa de vídeo, que é o mais importante que nós encontramos em um sistema. O processador aqui está inclusive com Ryzen 5 1600X, funciona normalmente, tá? Tanto em estoque, lógico, tem que funcionar normalmente, e o overclock também. O VRM aguentou o overclock normalmente. Quase todos os CPUs aqui que eu testei eu não tive problema nenhum. A única ressalva é que a BIOS da Gigabyte ela é um pouco simples para overclock, ela não tem tantos recursos quanto outras placas. E uma coisa que me incomoda um pouco é ter que fazer overclock via offset. Eu não gosto disso, eu prefiro usar o overclock com a tensão fixa e não deixar com que o CPU aumente ali dinamicamente, ou ter que colocar mais alguma coisa, menos alguma coisa. Eu prefiro saber precisamente o que eu estou colocando, mas funciona o overclock no modo offset normalmente. Memórias, galera,
as memórias, eu consegui utilizar 3200 MHz, esse foi o máximo que eu tentei, porém, por estranho que pareça, às vezes funciona, às vezes eu reinicio a placa e às vezes não funciona, a placa fica bipando e eu preciso resetar a placa e tentar configurar de novo. E eu usei um kit de memória, que é um dos kits que mais tem compatibilidade, que é o kit Geio Evo X. Tá? Esse kit aqui funciona bem em praticamente todas as placas, inclusive funcionou sem nenhum problema na B350M Game 3 e na placa das ROG. E aqui a gente tem um pouco de dificuldade, e lá no site da Gigabyte tem a lista de memórias, esses kits não estão na lista de compatibilidade. Para funcionar perfeitamente eu tive que colocar 3066, se eu não me engano, eu tive que reduzir a frequência para funcionar. Esse é um problema recorrente de várias placas da M4, cara. O que mais você vê o pessoal falando, poxa, eu não consegui colocar 3200 pelo XMP, então aqui eu precisei reduzir com outros módulos de memória ou com outro processador, já que o controlador de memória está aqui, você pode conseguir rodar aqui normalmente, ok? A placa tem 8 slots SATA, que é mais que suficiente para atender a maioria dos usuários, e nesse caso a placa tem apenas um M2. No meu caso já funcionou perfeitamente, tá até com esse SSD aqui que eu estava usando, que é o NVMe da Samsung, mas algumas placas oferecem dois, e essa placa não trouxe esse diferencial de ter os dois M2. Vou mostrar rapidamente então aqui na parte de trás para encerrar. Eu fico chateado quando vejo placa com melhor chipset, com pouco USB, tipo 4 USBs, 6 USBs. Aqui pelo menos você tem 8 USBs, tá? Entre as 3.0, 3.1, rede aqui Killer, sistema de áudio 7.1 e uma única conexão de vídeo, que no caso aqui é HDMI. Eu particularmente acho bem difícil o cara colocar uma PU numa placa dessa para usar esse HDMI, porque afinal os Ryzen não tem vídeo integrado, então é muito provável que a pessoa nem vai usar esse daqui, vai usar aqui apenas uma placa de vídeo dedicada, ok? Então pessoal, essa aqui é a X370 Gaming K3, uma placa legal que eu recomendo para vocês. Espero que tenham gostado, pessoal, um grande abraço e até mais!